Agora eu vou falar sobre as perguntas mais frequentes feitas por um entrevistador. Primeiro é: quais são os seus pontos fortes? A intenção da pergunta é, geralmente, aqui o recrutador quer saber se você tem autoconhecimento e de que forma suas competências podem ajudar na empresa. E como você deve de responder? A ideia é falar sobre as suas potencialidades, que de fato agregam para a empresa. Portanto, privilegie as competências que têm maior relevância com a vaga e sobre elas serem honestamente. E fale sobre elas honestamente. Exemplo: é importante ressaltar suas soft skills, que são as habilidades, que mais contribuem com as atividades da função, como a facilidade de comunicação, de trabalho em equipe e flexibilidade. Você pega a descrição, você já vai ter tido a descrição da vaga, você já está ali interagindo, você já está entendendo como é o andamento da empresa, então você já sabe as suas habilidades que você pode estar colocando em jogo. E isso é um ponto forte seu. A facilidade de comunicação, um trabalho em equipe, flexibilidade e sempre tenha exemplos curtos para você estar falando sobre o seu ponto forte. E a segunda pergunta que mais fazem é: quais são os seus pontos fracos? Já entendemos sobre os pontos positivos. Agora, quais os seus pontos fracos? A intenção da pergunta é uma das perguntas mais comuns em uma entrevista de emprego. Esse questionamento costuma gerar ansiedade antes de falar com o recrutador, porque na verdade ele quer saber se você tem autocrítica e de que forma você lida com a sua vulnerabilidade e se você tenta corrigi-la. E como você deve responder? A honestidade, ela também prevalece aqui. Além de fugir do lugar comum, como sou perfeccionista, o ideal é mencionar pontos fracos nos quais você está trabalhando de alguma forma. Por exemplo, se você tem dificuldade com organização, mostre quais os métodos utiliza para manter os compromissos e tarefas em dia. Isso é um grande exemplo. Às vezes, eu não tenho uma organização boa, mas eu uso o Trello. Eu me organizo no Trello, eu boto lá todos os meus compromissos, meus cursos. Então, eu estou sempre ali, tendo minha rotina. O recrutador vai ver que você saiu do lugar comum. Sou perfeccionista, todo mundo fala isso. Mas você sabe o que realmente é ser uma pessoa perfeccionista? Às vezes você nem sabe, mas você está ali na dinâmica e o candidato falou, você acaba repetindo porque você não tem o que falar. Isso é muito comum. Mas aqui na RH Descomplica, nós temos o teste DISC, que mostra os seus perfis predominantes. Então você vai ter uma lista de habilidades que você pode estar falando, das suas competências, pode estar falando coisas que ninguém nunca pensou em poder falar ali para o recrutador. E é muito bem visto. O recrutador gosta de pessoas inovadoras, que têm o que falar. Quando você não tem o que falar, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito certo. Nem sempre você está fazendo tudo muito certo. Às vezes você vai ter um erro, você vai deixar de fazer alguma coisa, ninguém é perfeito o tempo todo. Então isso conta muito. Uma pergunta que pega muito, que muitos candidatos ficam nervosos, com ansiedade, é: por que você saiu do emprego anterior ou por que você quer sair do seu emprego atual? Isso é uma pegadinha, principalmente se você está trabalhando e quer ir para uma outra empresa. Então, a intenção da pergunta o questionamento serve para o recrutador conhecer o seu perfil e até mesmo observar de que maneira você fala das empresas nas quais você trabalhou ou na qual você está trabalhando. E como você deve de responder? Primeiro de tudo, jamais falar mal do antigo empreendedor, da antiga empresa, do antigo funcionário. Isso é muito, muito mal visto, porque é falta de profissionalismo. Ele entende que quando você sair da empresa que você está ali, se candidatando, você vai falar mal daquela empresa. Afinal, você falou mal de todas as empresas. E não é assim que você é bem visto ali para o recrutador.
Exemplo, você pode usar alguns recursos nessa hora. Dizer que não havia alinhamento de valores com a organização, que não havia oportunidades de crescimento, ou que está em busca de uma recolocação profissional, caso você esteja desempregado. Então você está sendo honesto, você não está ali inventando. Às vezes, quando você começa a inventar muito, você acaba saindo da linha de raciocínio e o recrutador começa a perceber que você está mentindo. E isso não é bem-vindo. Agora, a quarta pergunta mais feita, principalmente nas entrevistas por competência, é: qual foi a sua maior conquista profissional até hoje? A intenção da pergunta é verificar se você conquistou resultados, indo além das qualificações presentes no seu currículo. E como você deve de responder? Uma boa opção é usar o método STAR: situação, tarefa, ação e resultado, mencionando exemplos, como você converteu uma situação específica em resultados positivos. E para isso, basta você contar uma história com base no roteiro abaixo, que é o roteiro STAR, método STAR. Situação: descreva a situação em que você estava. O que, onde e quando. Exemplo: na época em que eu trabalhava como analista de BI na empresa X e estava completando meu primeiro ano na empresa. Tarefa: conte qual foi o desafio enfrentado ou a tarefa a ser cumprida. Exemplo: tive que reestruturar a plataforma de Business Intelligence da empresa do zero. Ação: descreva em detalhes como resolveu o problema e cumpriu a tarefa. Tive a ideia de implementar uma solução SaaS com análise de dados avançados e assumi o projeto. Resultado: mostre quais foram os resultados do seu trabalho e por que você considera esse exemplo um caso de sucesso. Com o Soft, tivemos diversas mudanças e insights inéditos. Então, percebe, você contou uma história, desde quando, onde e o que aconteceu, até o seu resultado final. Então, isso é muito legal, porque você não vai estar escrevendo isso no seu currículo. Vai estar ali no currículo? Você vai contar essa historinha no currículo? Não. Isso é algo que você vai estar contando ali com o recrutador. Então, é muito legal essa situação. E lembre-se sempre, você precisa ter histórias reais, não histórias falsas, não inventar historinha, porque vamos supor que você precise fazer daquele projeto idêntico. Você vai conseguir se você mentir? Óbvio que não. Vai dar um erro. Então, conte o que você fez de verdade. Caso você não tenha feito nada, conte um projeto que você fez na faculdade, ou um projeto social que você fez, trabalhou, ou algo, até na alguma empresa que você trabalhou fora do seu objetivo, quando você teve seu primeiro emprego. Conte algo que você fez que gere uma conquista, que tenha um resultado. Sempre é bem-vindo, independente da forma, se foi de trabalho voluntário, projeto acadêmico, independente, é muito bem-vindo. Qualquer conquista para o recrutador. Os recrutadores adoram quando você conta uma conquista feita por você mesmo, com começo, meio e fim. A próxima pergunta, que é muito feita, é: qual é a sua pretensão salarial? Essa pergunta aqui, ela pode ser sim eliminatória. Por quê? Porque muitas das vezes o candidato pede muito acima do mercado ou muito abaixo. Então, a intenção é saber se existe compatibilidade entre a sua pretensão e o que a empresa pode te oferecer. Mencione sempre a faixa salarial pretendida, mas que seja dentro da realidade do mercado. Também dá para mencionar se você está com a mente aberta para propostas. O ideal é pesquisar sobre os salários médios da vaga antes da entrevista. Por isso que eu falo, sempre anotem a descrição da vaga, o nome da vaga. Por quê?
Porque pelo nome da vaga, você consegue pesquisar no Google e ver mais ou menos como é que anda a faixa salarial dessa área. Então, quando você for numa entrevista de emprego, você automaticamente já vai saber aí mais ou menos quanto que o mercado está pedindo. Agora, se você não sabe nada, se você não pesquisou, você fica no zero a zero. Acaba falando muito, muito alto, sai do mercado, sai do padrão, eles não aceitam, e muito baixo, os recrutadores entendem que você está desesperado. Então, eu vou botar R$ 1.000 para mim receber um salário mínimo, tá ótimo para mim viver. E às vezes você está num pleno já, você está num outro nível que às vezes é 2.500, mas você está tão desesperado, não tem noção nenhuma de como está o mercado de trabalho que acaba falando qualquer coisa. E isso não é bem visto numa entrevista de emprego. Não é mesmo, nem de forma online, nem de forma presencial. Então tem um papelzinho ali escrito, se for online, deixa ali um papelzinho. Se ela te falar: "Qual a sua pretensão salarial?", eu anotei aqui, eu dei uma olhada, no mercado, quanto que estão pagando mais ou menos essa área, e eu estou disposto à negociação, mas a minha faixa salarial, para não deixar em branco aqui, eu peço 1.500, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Então, saiba falar com o recrutador, mostre que você está disponível, mas que você entende sobre o mercado financeiro. Isso é muito bom, porque é a sua área, você tem que saber você tem que saber quanto que está a faixa salarial para você saber os cargos que você vai passar, vai ocupar, quanto que estão pagando. Então, lembre-se muito disso, essa dica é valiosa. Essa dica você tem que lembrar na memória.